Bom dia, mulheres do quarto de guerra, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Tayane e estamos juntas em mais um devocional com a graça de Deus e com um tema muito precioso: um coração alinhado com o céu. Um coração alinhado com o céu não é um coração perfeito, mas um coração rendido. Você já se perguntou o que Deus pode fazer através de uma pessoa que tem um coração verdadeiramente alinhado com o céu? Um coração verdadeiramente rendido a Ele? Eu já, muitas vezes, e nunca como antes eu tenho tanto me perguntado isso. E sabe o que Deus tem me falado? É exatamente isso. Que um coração alinhado com Ele não significa que é um coração perfeito, mas um coração quebrantado e rendido a Ele. Um coração que, mesmo em meio à dor, escolhe adorar. Que, mesmo sem entender, permanece fiel. Mesmo quando tudo ao redor grita: desista, não tem mais jeito para você, acabou. Ele ouve um sussurro lá do alto que diz: permaneça, permaneça. O Senhor ainda não deu ponto final. A última palavra vem do Senhor. Alinhar-se com o céu é viver com os pés na terra, mas com os olhos no eterno. É buscar não o que agrada às pessoas, não satisfazer a expectativa das pessoas, não provar nada para as pessoas, mas aquilo que vai glorificar a Deus. Porque o céu, ele não procura a aparência. O céu vê um coração. O céu vê a essência, o céu vê a verdade. Quantas coisas as pessoas aplaudem que o céu rejeita? Quantas coisas para as pessoas estão alinhadas, são perfeitas, mas estão totalmente desalinhadas com o propósito de Deus? Porque a matemática do céu é totalmente diferente da matemática da terra. Quando você pensa que você está perdendo, você está ganhando. E quando você pensa que está ganhando, você pode estar perdendo. Porque com Deus é assim que as coisas funcionam. Não é na nossa maneira. Não é da forma que o mundo vê. Aquilo que para o mundo é perda, para Deus é vitória. Quando as pessoas pensaram que Jesus estava perdendo, que ali era o fim, era o começo. Ali era um primeiro dia. No terceiro dia ele ressuscitaria. Então, um coração alinhado com o céu, ele não vive pela expectativa das pessoas e do mundo, mas ele permanece na expectativa daquilo que Deus falou. Pessoas que têm um coração rendidas, elas são reconhecidas por poucas palavras, porém palavras pontuais de sabedoria. Sabe por quê? Porque para Deus basta uma simples palavra, basta algo simples como: Senhor, seja feita a tua vontade. O Deus, ele não se impressiona com grandes discursos, sabe? Quando as pessoas elas demonstram um amor que fala tão alto, mas quando você olha para a vida da pessoa, você não consegue ver essa simples frase: que seja feita a sua vontade. Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a resposta de um coração alinhado com o céu. E essa é a pergunta de Deus para nós. Quem está no trono do nosso coração, no governo do nosso coração? A nossa vontade é a nossa ou é a vontade dele? Porque o céu, ele só governa aonde há rendição. Enquanto nós tentamos lutar para controlar tudo, o céu só observa. O Senhor só observa. Mas quando nós deixamos que o Senhor governe, que o Senhor controle, o céu assume o controle. E aí então a vontade do Senhor é feita na nossa vida, assim na terra como no céu.
Porque um coração alinhado com o céu é um coração obediente. Deus rejeitou Saul porque ele quis fazer do jeito dele, mas escolheu Davi porque era um homem segundo o coração de Deus. Davi não era perfeito, mas ele era moldável, ele era rendido. Saul parecia forte, mas era desobediente, era orgulhoso, soberbo. Davi parecia frágil, mas por ele ser quebrantado, ele se tornou forte na sua fraqueza, porque ele entendia que a força dele era o Senhor e não ele. Esse é o segredo de um coração alinhado com o céu. E porque um coração alinhado com o céu, ele alcança o favor de Deus, ele vence, ele suporta, ele permanece. Porque a obediência, ela alinha, enquanto a desobediência desvia do propósito de Deus. Um coração alinhado com o céu, ele não busca por status, ele busca pela presença. Salmos 27:4. Davi, mesmo sendo rei, dizia: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ele tinha o trono, mas ele preferia a presença. Ele tinha um exército, mas ele não confiava na sua força, ele confiava na força e na glória de Deus. Nós, eu e você, podemos ter tudo do lado de fora. Mas se o céu não estiver dentro de nós, nós ainda seremos completamente vazios. Não adianta nós termos tudo do lado de fora e não ter a presença de Deus. A presença de Deus que traz a paz que excede todo entendimento. Paz essa que é a única maneira de nós termos liberdade no nosso espírito, para que tudo o que Deus quer fazer em nós e através de nós seja feito. Porque aí sim nós podemos estar alinhadas com o céu. Porque quando nós alinhamos o nosso coração com o céu, quando nós alinhamos nosso coração com a vontade de Deus, o Senhor nos torna agente de transformação naturalmente. Pedro era um homem com um temperamento forte, impulsivo, explosivo. Mas quando Deus alinhou, ele se permitiu alinhar o seu coração ali com o Espírito Santo de Deus, ali, através da vida dele, Pedro converteu 3.000 pessoas na sua primeira pregação. Paulo era perseguidor, mas quando Deus alinhou o coração dele com o céu, ele se tornou um ganhador de almas, o apóstolo dos gentios. Porque o céu nos convida a nos alinhar, mas não para que a gente seja limitado. Não. Ele nos alinha para nos liberar, para nos libertar. E essa libertação e essa liberação nos torna esse agente de transformação aonde nós estivermos, aonde nós chegarmos. Quando nós chegamos com o coração alinhado com o céu, algo diferente vai acontecer naquele lugar. Vai acontecer na vida da pessoa que sentar e conversar com você. Naturalmente, você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone, você só precisa ter um coração alinhado com o céu. Porque se você tiver um coração alinhado com o céu, você é boca de Deus aonde você chegar. Você é agente de transformação onde você chegar. E você não precisa se justificar. Porque o Senhor, o Espírito de Deus, ele vai falar através de você. Então, a pergunta de Deus para nós: você quer ter um coração alinhado com o céu? E o Senhor nos convida: apenas se entregue. Apenas se entregue. E diga: Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Essa é a oração que o Senhor espera de nós e que prontamente o Senhor nos responde. Porque nesse lugar, entre a entrega de nossas vontades, o Senhor nos toca de dentro para fora. E Ele pode, de fato, alinhando o nosso coração com o dele, alinhar a nossa vida conforme a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável.
e que às vezes nem sempre nós vamos entender o caminho. Mas quando nós confiamos na vontade dele, o nosso coração ao dele, nós sabemos o final. Porque com Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que Deus te abençoe.